Olá! Dando continuidade então ao nosso estudo com os radicandos, vamos para hoje a aula de racionalização de denominadores. A racionalização de denominadores ela ocorre quando você tem na parte de baixo da fração, que é o denominador, uma raiz quadrada, que não é exata. Como é o caso desse exemplo aqui, ó. Por que a gente usa a racionalização de denominadores? Porque sempre que você for resolver uma divisão como essa, suponha que você não saiba quanto que vale o valor aproximado da raiz quadrada de 3, você teria que calcular ele aproximando o valor. Ah, mas eu sei quanto vale a raiz de 3. Tudo bem, mas vai saber com pelo menos uma ou duas casas decimais. Você tem aqui 1,732, por exemplo, mas são mais casas decimais que você vai ter. O valor aproximado aqui vai dar 0,557. Nossa, mas para fazer esse cálculo aí é complicado. Exatamente, é por isso que a gente usa muito essa técnica chamada de racionalização de denominadores. Veja só como é que funciona. Vamos pegar o primeiro exemplo. O que consiste na racionalização de denominadores? Você vai multiplicar tanto o numerador, que é a parte de cima da fração, como o denominador, que é a parte de baixo da fração, pela mesma raiz quadrada que você tem no denominador. Veja só. Vezes raiz de 3, vezes raiz de 3. Nas aulas anteriores, você acabou fazendo vários exercícios com multiplicação de radicais, né? Então, o que a gente vai fazer agora? Uma vez a raiz de 3 dá a raiz quadrada de 3. Finalizada a primeira parte. Essa daqui, eu já tinha explicado para vocês que quando você multiplica uma raiz quadrada por uma outra raiz quadrada e os dois radicandos são iguais, o resultado dá só o radicando. Mas aqui eu vou fazer um passo a mais, ó. Vou dar essa resposta aqui, né? Mas você sabe que a raiz quadrada de 3, aliás, desculpa, a raiz quadrada de 9 é 3. Então esse aqui é o resultado que você vai deixar indicado. Se você fizer na calculadora raiz quadrada de 3 dividido por 3, vai ver que vai chegar nessa resposta aqui. Agora na sequência, então, eu tenho mais 3 exemplos aqui para vocês que são da parte das raízes que são mais simples, você terá condição de resolver qualquer racionalização. 4 dividido pela raiz quadrada de 5. Beleza, eu vou multiplicar a parte de cima e a parte de baixo pela raiz quadrada de 5. Ah, mas não era a raiz de 3? Não, depende da raiz quadrada que aparecer aqui no denominador. Então vamos fazer raiz de 5 e raiz de 5. 4 vezes a raiz de 5. Dá 4 vezes a raiz de 5. Ah, mas não é a raiz de 20? Não, porque esse aqui é um número inteiro e aqui eu tenho uma raiz quadrada. Seria a raiz de 20 se fosse raiz quadrada do 4 vezes raiz quadrada do 5, mas não é. Como eu já havia mostrado anteriormente, 5 vezes 5 dá 25. Quanto que é a raiz quadrada de 25? É 5. Então, já está feita a racionalização. O objetivo da racionalização é fazer com que a raiz quadrada que está no denominador desapareça. Esse que é o objetivo. Aqui vamos multiplicar pela raiz de 2. Raiz quadrada de 6. 2 vezes 2 dá 4, raiz quadrada do 4 é 2. Posso dividir o 6 por 2? Não posso, porque o 6 não é um número inteiro, ele é o radicando de uma raiz quadrada. Portanto, eu não posso fazer essa divisão. Multiplicamos aqui pela raiz de 6. Está aqui, né? 4 raiz quadrada de 6. 5 não multiplica os 3 números aqui. Então eu vou deixar ele indicado por enquanto e fazer 6 vezes 6, que dá 36, e a raiz de 36 é 6. Aqui teremos um passo a mais, ó. 5 vezes 6 dá 30. Observe que esses dois números aqui são simplificáveis. Eu posso simplificar por 2.
Então a resposta é 2 vezes a raiz de 6 dividido por 15. Esse aqui é o seu resultado. Existe mais um tipo de racionalização, que é quando aparece um binômio no denominador. E é isso que veremos agora na sequência. Vamos ver então agora com o binômio. É um binômio na parte de baixo porque eu tenho uma soma do número inteiro com uma raiz quadrada. Eu não consigo juntar os dois termos e formar um único elemento. Então por isso é binômio. Eu vou ter que multiplicar a parte de cima e a parte de baixo por esse binômio. Tá, mas e cadê o sinal dali? Exatamente de propósito eu fiz isso, para você conseguir entender a seguinte análise. Como aqui é mais, aqui em cima vai ter que ser menos. Ah, mas por quê? Na sequência eu já explico o porquê disso. Vamos fazer a multiplicação na parte de cima primeiro. 3 vezes 1, 3 vezes menos raiz de 3. A parte de cima já está pronta. Vamos passar para a parte de baixo. 1 vezes 1 dá 1. 1 vez a raiz de 3 negativo dá raiz de 3. Raiz de 3 vezes 1 mais raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, mais com menos, dá menos raiz de 9. Notem uma coisa. Aqui eu tenho dois termos idênticos, um mais e um menos, eu posso cancelar. Se eu colocasse um sinal de mais aqui, eu não ia conseguir cancelar a raiz de baixo. E aí eu fujo do propósito da racionalização. Então a racionalização ela serve para que os elementos de baixo que tenham raiz sejam eliminados. Aqui eu consegui fazer. Na sequência teremos assim, ó. 1 menos 3, né? Raiz quadrada de 9. 1 menos 3 vai dar menos 2. Isso aqui está esquisito. Pelo menos uma regra de sinais aqui desse com esse e esse aqui com esse eu tenho que fazer. Para finalizar. Fica menos raiz de 3 mais 3 raiz de 3 dividido por 2. Aqui então nós temos a nossa resposta dessa racionalização. Vamos para mais um exemplo aí na sequência. Mais um exemplo então. Agora temos 5 menos raiz de 3. Vou escrever 5 mais raiz de 3 e 5 mais raiz de 3. Então está aí a multiplicação. Vou fazer aqui embaixo para ter mais espaço. 2 vezes 5, 2 vezes a raiz de 3. Primeira parte finalizada. Próxima, 5 vezes a raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá mais raiz quadrada de 9. Nota que eu estou fazendo passo a passo. Se você quiser fazer algum cálculo a mais aqui, digamos assim, para... Que nem, eu sei que 3 vezes 3 dá 9, já quero colocar o 3. Fique à vontade, só cuidado para não se perder. 5 vezes 5, 25. 5 vezes a raiz de 3, 5 raiz de 3. Menos 5 raiz de 3. Menos raiz de 9. Ah, professor, posso cortar de cima com de baixo? Não pode, tá? Ah, mas por que não pode? Porque não é multiplicação, é uma soma, então não posso fazer cancelamentos em adição. Vamos ver o que eu consigo juntar aqui na parte de cima. Isso aqui eu sei que vale 3, né? Raiz quadrada de 9 é 3. Então, 10 mais 3 dá 13. Isso aqui também eu posso juntar porque os dois aqui são semelhantes. Os dois radicais. Todos os dois têm raiz de 3. Então, mais 7 raiz de 3. Beleza. Vamos com a parte de baixo. Mais 5 com menos 5. Esse era o objetivo. Conseguir eliminar as raízes do denominador. Eu consegui. 25 menos 3 vai dar 22. O 13, o 7 e 22 não são múltiplos, então não tem como simplificar e fazer mais nada. Aqui nós temos então a nossa resposta para o que precisávamos resolver.